Bem, voltamos então, meus jovens. Troquei de roupa, pode ver, né? Eu falo bom dia, mas agora já tá de noite, tô gravando o vídeo à noite. Mas vocês vão ver de manhã, eu imagino. É, vamos continuar essas questões que estavam faltando, tá? A gente vai. As próximas 6 questões, em muito, elas vão repetir aquilo que eu falei no outro vídeo sobre o Lutero ter meio que esquecido dos camponeses ou da desigualdade ou da exploração dos camponeses quando ele estava ali se associando com os príncipes, né? Vamos continuar. A sétima questão, ela diz o seguinte, ela traz um trecho de um discurso de um pastor luterano da Alemanha. Estou bebendo um suquinho aqui para ajudar. Diz o seguinte, ó. Que coragem afinal é a dele, o Dr. Patinha de Gato, o novo Papa de Wittenberg, o Dr. Cadeira de Balanço, o amante dos banhos de sol. Ah, ele afirma que não deve haver revolta porque a espada foi entregue por Deus aos governantes, mas o poder da espada pertence a toda a comunidade. Isso aí é um discurso do pastor lá, né? Ó. As pregações de Minzer gozaram de popularidade nas comunidades rurais. Isto porque esse discurso dele, que a gente acabou de ler, fazia sucesso nas comunidades rurais. Bem, primeiro vamos ver aqui, ó. Ele fala assim, que coragem afinal é a dele? Dele quem, gente? De quem que ele tá falando mal? De quem? Vamos tentar descobrir. O Dr. Patinha de Gato? O que é ser patinha de gato? É ter o pé delicado? Tá sempre cuidando ali? Pisando manso? O novo Papa de Wittenberg. Opa, será que é do Papa que ele tá falando? O doutor Cadeira de Balanço. Quem é que fica sentado na cadeira o tempo todo? Porque é velho, né? O amante dos banhos de sol. Coisa de velho também, né? Ele tá falando do Papa, óbvio, ele tá falando do Papa. Esse é um discurso do pastor dizendo que o Papa ali na Alemanha não manda. O Papa não manda na Alemanha, quem manda na Alemanha é a Igreja Luterana, né? Então, ele diz o seguinte, ó, as pregações desse pastor, elas eram famosas por quê? Porque as ideias reformistas defendidas por Lutero condenavam a exploração feudal do camponês? E não, esse é o problema. Não, o Lutero não condenava a exploração dos servos, né? B, porque a condenação à propriedade privada e a defesa da igualdade entre os homens atendia aos anseios dos camponeses. Condenar a propriedade privada atendia os anseios do camponês. O camponês queria uma propriedade privada. O camponês ele ia adorar que a terra que não é dele, que é do senhor de terra, um dia fosse dele, né? Fosse uma propriedade privada. Então, não é essa. C, a nobreza alemã protegia os reformadores que tinham um discurso contra as propriedades da igreja. Olha aí, essa é a resposta certa, C. Porque nota que o pastor está falando mal do Papa. E tá falando mais, ele tá falando assim, o Papa é riquinho, metido a besta, gastando nosso dinheiro aí com ouro, tá gastando nossa grana que a gente dá tudo de dízimo, não sei o que, tá aí, ó, com cadeira de balanço, com sapatinho de não sei o que, tomando banho de sol. Então ele tá dizendo, basicamente, que a igreja ter o dinheiro, a igreja tá ali manipulando a grana, né, e tal, essas propriedades que a igreja tinha, ele tá criticando isso, tá? Por que não é a D? Ó? Os camponeses eram luteranos, óbvio, e apoiavam a reforma proposta pelo pastor. Tá, eles eram luteranos e apoiavam o pastor, mas o que isso tem a ver? Por que dizer que eles apoiavam o pastor porque eles eram da igreja do pastor não é resposta, né? E a reforma na Alemanha teve um caráter social baseado no discurso de igualdade. Teve? Não, porque se fosse todo mundo igual, o servo não ia ser explorado como ele era, tá? Não teve ideia de igualdade. Apesar de que o Lutero, como eu já falei, deixa subtendido lá que todo homem é igual. Porque ele fala, todo homem pode ler a Bíblia, todo homem pode chegar a Deus. Ele está dizendo que todo homem é igual. Só que ele não podia falar isso para os príncipes que estavam protegendo a pele dele, né?
Porque se ele falasse isso, ele ia estar dizendo que os príncipes não precisavam, não podiam, não deviam explorar os camponeses. Então a resposta da 7 é a C, tá bom? 8. Segundo o Samuel Huntington, a política mundial está sendo reconfigurada segundo linhas culturais e civilizacionais, nos quais o papel da religião é muito importante. E aí tinha duas colunas, não sei se ficou muito claro. Numa tinha religião, que eram os números. 1, hinduísmo, 2, protestantismo, 3, islamismo, 4, catolicismo, tá? E na outra coluna você tinha os países. A, Egito, B, México, C, Índia e D, Estados Unidos. Você só tem que dizer qual religião é predominante em qual país, tá? Então, olha assim, hinduísmo. Não é óbvio em qual país que o hinduísmo prevalece? É a Índia, né? Então, a 1 é a C. Aí, o que você tem que fazer? Vai lá nas opções. Vou ver se dá para eu mostrar para vocês aqui as opções. Tá de ponta cabeça, né? Tá de trás para frente. A primeira é 1B. Hinduísmo é com o México? Não. A segunda, B, é 1C. A D também é 1C. Então, é a B ou é a C, né? Bem, 2. A 2 é na A ou na D, né? Porque na opção B, a 2 é A. Na opção D, a 2 é D. 2. Protestantismo. É o México que é protestante ou é os Estados Unidos? Ah, professor, eu fiquei em dúvida, não sei. Tá, vamos para 3. Na 3, ó, aqui é D, na B a 3 é D e na D a 3 é A. Islamismo. Estados Unidos é islâmico? É o D, os Estados Unidos? Ou será que é o Egito? É óbvio que é o Egito. Então, o certo é a D, tá bom? A resposta certa é a D. Vou falar para vocês a sequência aqui, ó. É 1C, 2D, 3A e 4D, tá bom? O hinduísmo é da Índia, óbvio. O protestantismo é dos Estados Unidos. O islamismo é do Egito e o catolicismo é do México, tá bom? São lá que é predominante. 9. Thomas Minzer liderou os anabatistas camponeses que, inspirados nas teses luteranas, passaram a confiscar terra, inclusive da nobreza, rompendo com a estrutura feudal. A atitude de Lutero, propositor da reforma frente ao anabatismo, foi o D. Aí tá de novo aquele ponto que eu falei para você. Quando a discussão passou a ser os servos serem explorados, o Lutero tirou o corpo dele fora. O Lutero não veio dividir os caras, falar, todo homem é igual perante Deus, não sei o que. Não, ele se calou, tá? Possivelmente porque ele precisava atender os interesses dos príncipes, tá? Então vamos lá. A atitude de Lutero, propositor da reforma, frente ao anabatismo, foi A, apoio, B, oposição, C, apoio, D, oposição ou E, apoio? Já sabemos que é oposição, ele não apoiou esses caras. E esse é um dos grandes erros dele. Tá bom, é oposição. Ou é a B, oposição, pois via neles uma ameaça à ordem que seus protetores defendiam. Ou D, é oposição, porque via na violência... porque via na violência de suas ações e manifestações de ensinamentos do papado. Então, ou é a B ou é a D. Óbvio que pelo que eu já falei para vocês umas 10 mil vezes aqui nesses vídeos, é a B, né? A oposição, pois via neles uma ameaça à ordem que seus protetores defendiam, seus protetores da nobreza. Ou seja, ele não quis defender a causa dos servos, porque isso ia desagradar os príncipes, os nobres, que era quem estava pagando as contas dele no final do mês, tá bom? 10, essa é da PUC. Nossa, essa aqui foi questão para entrar na faculdade, isso aqui foi difícil mesmo. Na Alemanha do século XVI, o Lutero levantou-se contra abusos cometidos pelo Papado de Roma, desencadeando o movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante. Sobre esse movimento, eu até coloquei lá em letra maiúscula, grifado. Desculpa. Sobre esse movimento, a Reforma Protestante
É incorreto afirmar que o movimento da reforma teve os seus objetivos defendidos ampliando o poder da burguesia contra a ideologia senhorial. Isso aconteceu, então não é incorreto. B. As ideias veiculadas na Europa significaram uma brecha importante na estrutura feudal? Significaram. Porque a Igreja Católica, que era quem administrava o sistema feudal, ela perde o poder. Então vão se criando formas diferentes de se administrar. Então você vai chegar nos grandes reinos, né, os estados nacionais, as pessoas vão amar a pátria, não mais amar a Deus. É uma coisa que vai acontecer, né? Então a B também aconteceu de verdade, não é incorreto. C. A disseminação dos ideais reformadores no seio da população possibilitou a vitória do nacionalismo contra o poder do papado. Foi o que eu acabei de falar, o nacionalismo vai subir e as pessoas vão amar até mais a pátria do que a Deus, tá? E aí tem a D, que é a resposta certa, a revolta do camponês contra a cobiça dos grandes senhores feudais pelos bens da igreja contou com o apoio de Lutero. Lutero apoiou o camponês? Lutero não apoiou o camponês. Esse, eu vou falar mais uma vez, foi o grande erro do Lutero, porque um homem que pregava que todos são iguais para alcançar a Deus, a salvação, devia pregar também que um homem um homem nobre não tem o direito de explorar o trabalho de um servo, né? E ele se calou quando essa questão foi posta, tá? Então a resposta certa é a D, porque é mentira que o Lutero apoiou. A parte do fim só está errada, com o apoio de Lutero. É a única parte que está errada. A D. Então a resposta da 10 é a D. 11, a penúltima questão. Também de faculdade. As 3 últimas de faculdade. Todas as alternativas contêm pregações dos protestantes à época da Reforma, exceto. Então, A, B, C, D e E trazem frases que são típicas de discursos de igrejas. E aí a gente quer saber qual desses discursos não é protestante. Primeiro, Deus chama cada um para uma vocação cujo objetivo é a glorificação de Deus. O pobre é suspeito de preguiça, que é uma injúria a Deus. É óbvio que isso é calvinismo. Quer dizer, cada um é eleito divino. Se você tem sucesso, se você ficar rico, você é um eleito divino. Deus escolheu você para prosperar. Se você é um pobre, você é preguiçoso. Ou está praticando aí uma injúria a Deus, porque, gente, preguiça é pecado, né? Então, no ponto de vista da ótica calvinista, se você é pobre, você é preguiçoso, você podia estar trabalhando para ficar rico. Se você trabalhasse, você ia mostrar que você é abençoado, mas você não trabalha, então você é um vagabundo, possivelmente do diabo. É meio essa a ideia. E faz muito sentido pra gente hoje, é isso que está divulgado na TV. A vida é assim, se você não trabalha, você é vagabundo. O mundo põe em você uma culpa, um peso, uma necessidade absurda. Meu Deus, você tem que ter um trabalho, você tem que ter uma esposa, você tem que pagar suas contas, você tem que fazer boleto no banco. E isso é meio que uma ótica da igreja, né? Que o cara que trabalha, esse é o cara abençoado. Eu não vou imitar o pastor aqui, não. B. Outro discurso de igreja. Então a A tá certo, é coisa de protestantismo mesmo. B. Não nos tornamos justos à força de agir com justiça, mas é porque somos justificados que fazemos coisas justas. Essa é minha favorita. De longe, essa é minha frase favorita. Eu vou traduzir ela, vocês estão acostumados. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Vocês já ouviram essa? Essa é uma ótima, tá sempre na igreja, a mesma coisa que ele falou. Ele falou assim, a gente não é justo à força de agir com a justiça, né? Mas nós somos justificados por Deus e por isso fazemos coisas justas. Então ele está falando assim, não adianta você tentar ser justo. Uma hora você vai cair contra si, porque só justo é Deus, e quem transforma a gente em justo é Deus. Então você pede para Deus para ser justo. Né? É mais ou menos, você não tem que tentar se esforçar para ser bom. Se Deus te escolheu para ser bom, você vai ser naturalmente bom. Vai ser nato o seu ser bom. Eu preciso beber, senão minha boca vai ficar seca, tá?
C. O rei é o supremo chefe da igreja, tem todo o poder de examinar, reprimir, corrigir erros, heresias e a fim de conservar a paz do reino. Isso aqui é do Henrique VIII, é claro que é do Henrique VIII. O rei manda em tudo, o rei decide tudo, o rei corrige tudo. É protestantismo, mas não é o luterano, ou não é o calvinista, que é o A e a B são calvinistas. O C é o protestantismo anglicano, tá bom? D. Pois Deus criou os homens todos em condições semelhantes, mas ordena uns a vida eterna e outros a eterna danação. Esta aqui é a ideia de céu e inferno. Deus condena alguns ao paraíso eterno e outros ao eterno inferno, de acordo com as coisas que você faz na terra. Então, se você sofre, você vai ter prazer. Se você tem prazer aqui, você vai ter sofrimento na vida eterna. Essa é uma ideia católica. Essa não é uma ideia protestante, essa é uma ideia católica. É uma ideia de que Deus decide no juízo, no dia que você morre lá, faz um julgamento para decidir se você vai para o céu ou para o inferno. Eu acho que é mais ou menos isso, eu acho que é, né? Então é uma ideia católica essa ideia. Então a resposta certa é a D. A D é de todas, aí a D é a única que não é protestante, ela é católica, porque a E, aí fala assim, trazei o dinheiro. Eu nem vou ler o resto. Trazei o dinheiro, é óbvio que é calvinista, né? Trazei o dinheiro. O salvai nossos antepassados. Assim que tilintar o dinheiro em nossa sacola, suas almas passarão imediatamente ao paraíso. Tá? O que significa abençoado? Abençoado é o vencedor. É glorificado o enriquecido, quem tem dinheiro, quem prospera. Tá? Lembrando que as religiões protestantes do Brasil são quase todas vindas do calvinismo, então vocês normalmente escutam quem é de igreja protestante, que a gente chama aqui de evangélica. Já falei que evangélico é todo mundo que pratica o evangélico, crente é todo mundo que crê, então não é certo a gente falar evangélico ou crente, o certo é a gente falar protestante. Então, das igrejas protestantes que a gente tem aqui no Brasil, quase todas vêm do calvinismo. Então você vai ouvir quase sempre as igrejas com um discurso semelhante ao do João Calvino aqui, que é esse discurso de predestinação, né? Que ao rico pertence o reino dos céus. 12, última. O Henrique VIII, aclamado defensor da fé pela Igreja Católica, rompeu com o Papa Clemente VII em 1534. Por que o Henrique rompeu com o Papa? Foi por opor-se ao ato de supremacia que submetia a Igreja Anglicana à autoridade do Papa? Essa não, com certeza. O ato de supremacia não submetia a Igreja Anglicana ao Papa. Na verdade, ela fazia com que a Igreja Anglicana se tornasse mais importante que o Papa na Inglaterra. Né? Então, com certeza não é. Até porque ele não se opõe ao ato. É ele que escreve o ato. B. Por rever todos os dogmas da Igreja Católica, incluindo a indissolubridade do Sagrado Matrimônio através do ato dos 6 artigos, o Henrique VIII estava preocupado com os dogmas da Igreja Católica? Não, né, gente? Ele estava preocupado em poder casar de novo, ele estava preocupado em ter o poder da Inglaterra, em não dividir grana com a Igreja Católica. Essa era a única preocupação dele. C. A questão é, o Henrique VIII rompeu com a igreja por quê? Por aceitar as 95 teses do Martinho Lutero. Ele nem leu. O Henrique VIII, ele nem lia, ele não queria saber quem jogou a água, ele estava passando o rodo. Então, ele não estava nem aí se a igreja católica estava certa e estava errada, se o Lutero estava certo e estava errado. Ele queria o din-din no bolso dele. Então, ele falou assim, se lá na Alemanha os caras juntou com o Lutero e tocou a igreja católica de lá, então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou tocar a igreja católica daqui sem ter Lutero, eu só vou dizer que eu que mando aqui, pronto, já era. E foi o que ele fez, tá? D.
ambicionava assumir as terras e a riqueza da Igreja Católica e enfraquecer a influência dela na Inglaterra. É essa. Ele queria assumir tudo, ele queria pegar grana, ele queria dominar, era isso que ele queria. A Igreja Católica estava atrapalhando, porque a Igreja Católica... Gente, pra vocês terem uma ideia como que é a Idade Média, na Idade Média, quando a criança nascia, eles não levavam no cartório igual a gente faz hoje. Quando as pessoas casavam, elas não iam no cartório como a gente faz hoje. CPF, RG, não tinha. Sabe quem fazia tudo isso? A Igreja Católica. Nascia uma criança, eles levavam para batizar na igreja, e era a igreja que fazia a documentação. Casava, igreja. Morria, a igreja que fazia tudo isso. Então, a Igreja Católica, ela era como se fosse o governo do mundo inteiro. É ela que cuidava dessas coisas, de quantas pessoas existem, de como educar elas, do que dizer para elas. O governo estava lá, os reis estavam lá para a hora da guerra. Era para isso que o rei servia, basicamente, para a hora da guerra. As administrativas, as coisas administrativas, eram a igreja que fazia. E a igreja era muito importante, influenciava muitas pessoas, né? Ela era tão relevante na vida das pessoas quanto era o rei. E era por isso que o rei ficava com ciúme e o Henrique quis tirar ela dali, tá? Por que não é AD, ó? Defender o trabalho e a acumulação de capital são manifestações da predestinação à salvação eterna, como professava Santo Agostinho. Não, Santo Agostinho não falava isso, quem falava isso era o Calvino. E mesmo se Santo Agostinho falasse isso, o Henrique VIII não ia concordar com Santo Agostinho, porque o Santo Agostinho era católico e ele queria tocar a Igreja Católica dali, tá? Gente, então é AD essa também, as 3 últimas eram AD. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? A explicação, na verdade, é para que vocês tenham mais facilidade de resolver. Nossas próximas aulas serão sobre as revoluções da Inglaterra. Vamos se concentrar na Inglaterra. Na Inglaterra do Henrique VIII, vamos nos concentrar na Inglaterra do Henrique VIII, porque ela vai se tornar o maior país do mundo, tá? A gente vai começar agora uma era que a Inglaterra arrebenta, domina todo mundo, tá? Eu quero que vocês sejam sinceros, corrijam o que erraram, entendam, procurem entender o que vocês não entenderam, tá bom? Se tiver dúvida, pode mandar aqui embaixo perguntando, eu tô aqui. Quando forem ler os textos que eu passei, grifem as palavras que vocês não entenderam, procurem o significado. É muito ruim você passar o texto sem entender o que está escrito. Para na frase que você estava lendo, vai lá, pega o dicionário, lê, toma um chá, um café, volta depois com o dicionário, tenta colocar a tradução da palavra no meio da frase. Você tem tempo para ler, você não está com pressa, né? Tudo que você tem aí é tempo. Eu prometo, os próximos vídeos vão ser mais, ou as próximas atividades vão ser mais levinhas. Eu percebi que eu peguei pesado com vocês, tá? Vamos seguir o livro, vai ser só leitura, fazer as atividades no meio do capítulo, eu passo o vídeo e tá tranquilo, tá bom? Um beijão, um abraço, se cuidem, lavem as mãos e fiquem em casa, tá bom? Tchau, tchau.